boa noite a todos. Bom, espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade aí à nossa aula, né? Então, sempre fazendo aquela ressalva, né? Sempre fazendo aquela orientação, né? Não deixem aí de responder a pergunta, não deixem aí de fazer lá o exercício do AVA, né? Do portal AVA. A gente já falou sobre isso, né? Toda semana vocês terão uma questão e hoje, né, acabou de habilitar aí mais uma questão que é referente à aula de hoje. Vocês já perceberam pela aula, a questão na semana passada, que a questão ela é toda formulada, né, e alinhada aí com esse material de apoio e com aquilo que a gente fala ao longo da noite, né? Então vocês não precisam aí se preocupar em buscar uma resposta fora daquilo que a gente está vendo. O detalhe, né, e aí ressaltando mais uma vez, é que a pergunta precisa ser respondida corretamente para vocês garantirem aquela fração de nota. A presença basta responder de qualquer jeito, né, mas a fração de nota precisa aí ter a resposta correta, né, e como é uma questão de múltipla escolha, vocês já viram e teve alguns que responderam de forma equivocada aí a questão, né, então fiquem atentos aí, não é só fazer de qualquer jeito. Então, essa pergunta, ela já abriu, né, eu sempre deixo ela programada aí para ela ter início, né, mais ou menos aí no nosso horário de aula, então ela já está valendo lá e vocês têm 48 horas para fazer, ou seja, até sábado, meia-noite, né, 23h59 de sábado, vocês podem responder ela, enfim, né, é uma questão bem simples, mas exige aí pelo menos uma leitura e uma revisão do material de apoio. Bom, vou partilhar minha tela, né, como sempre, a gente tem aquele material de apoio, está lá no portal do aluno também, né, então esse material de apoio acaba sendo essa tela aqui, né, um arquivo em PDF, é um arquivo que vem trazer aí os conceitos que a gente vai falar por hoje, né, então o tema de hoje. O detalhe aqui, vocês também podem perceber, né, que eu sempre vou tentar colocar um texto de apoio, né? Então, existe um material complementar aqui, um texto de apoio, tá? Então, para quem quiser aprofundar, quem quiser avançar aí no estudo, tem essa possibilidade aqui no material complementar, né? O material de estudo, aquilo que a gente vai explicar agora, está aqui no material de estudo, né? Então, vocês cliquem aí para fazer o download desse arquivo PDF, que é a aula de hoje, vem dar continuidade àquilo que a gente falou na aula passada, né? Então, lembrem, na aula passada a gente falou sobre o nascimento da obrigação tributária, né? A gente falou lá do fato gerador. O fato gerador é uma expressão equivocada, é uma expressão dúbia. A doutrina segrega, né, entre hipótese de incidência e o fato imponível, né, o fato concreto. Havendo, né, a subsunção do fato concreto à hipótese de incidência, surge o quê? A obrigação tributária. Então, nasce a relação jurídica tributária. E aí a gente aprofundou aquela ideia, né, de que hipótese de incidência, na verdade, exige aí a indicação de 5 critérios para que, né, em razão do princípio da legalidade, a gente seja obrigado a pagar aquele tributo, né? Então, temos lá o aspecto material, temporal, espacial, pessoal e quantitativo, são os critérios que devem estar na hipótese de incidência. Bom, aí nasce a obrigação tributária, nasce a relação jurídica tributária, uma vez que o fato realiza a subsunção à norma, a hipótese de incidência. Bom, só que, avançando aqui no estudo dessa obrigação tributária, vocês vão perceber que, né, o artigo 113 do CTN, ele vai falar o seguinte, né, a obrigação tributária é principal ou acessória. Vejam, aqui a gente já tem, né, um desdobramento dessa questão da obrigação tributária. Então, vejam, obrigação tributária, ela é dividida em duas. Existe a obrigação principal e a acessória. A obrigação principal vem descrita aqui no parágrafo 1º do artigo 113, fala o seguinte, né, a obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador. E sempre lembrando, né, daquela crítica que a gente fez toda a aula passada, que
é a realização do fato imponível, né, e a subsunção à hipótese de incidência, porque a expressão fato gerador, ela é criticada. O que vocês vão perceber, e quem for atuar nessa área, é que todo mundo fala fato gerador, né, é uma expressão que pegou, é uma expressão que está na lei aí, no CTN desde 66, então nós temos mais de 50 anos aí com essa norma e com essa expressão fato gerador. Todo mundo fala fato gerador e o CTN ele fica repetindo a expressão fato gerador. Então, muitas vezes eu vou falar fato gerador também, mais para simplificar, mas toda vez que a gente falar fato gerador, a gente tem que lembrar aí a crítica dessa nossa primeira aula, que foi semana passada. Bom, obrigação principal surge com o fato gerador e tem por objeto o pagamento do tributo, né? Então, vejam, toda vez que a gente fala em pagar alguma coisa, a gente está falando no quê? Na obrigação principal, né? Então, o tributo em si, o imposto, a obrigação de pagar, a gente classifica ela como obrigação principal. Mas e aí tem uma segunda, né, que é a tal da obrigação acessória, né? Então, veja, a obrigação acessória decorre da legislação tributária, né, e tem por objeto uma obrigação de fazer, né, que são prestações positivas ou negativas. Então, vejam só como alguns termos aqui são importantes e a gente precisa prestar atenção. Veja, a obrigação principal surge com o quê? A ocorrência do fato gerador. Ou seja, pressupõe que existe a hipótese de incidência, pressupõe que existe uma lei lá ordinária trazendo o que é o critério material, espacial, temporal, quantitativo e subjetivo pessoal, né? Então, veja, a obrigação principal decorre da existência, né, de um fato gerador que pressupõe lá a hipótese de incidência. A obrigação acessória, ela decorre da legislação tributária. Vejam como ela muda a definição aqui, e o que isso significa na prática. Quando o CTN fala que a obrigação acessória decorre da legislação tributária, deixa isso daqui muito mais amplo do que a ideia de fato gerador. Porque legislação tributária envolve tudo, envolve decreto, portaria, instrução normativa, resolução, decreto, enfim, tudo aquilo que não é lei ordinária também está compreendido aqui na legislação tributária. Vejam, essa obrigação acessória, uma obrigação de fazer, ela não precisa estar prevista na lei ordinária. Basta qualquer disposição da legislação tributária, é muito mais amplo. O que é a obrigação acessória? São as prestações, positivas ou negativas. Na prática, o que é isso? São as declarações que empresas e pessoas precisam fazer aí para pagar o tributo, né? Então, vejam, a gente tem de todos os tributos, a gente tem aí a obrigação das empresas declararem. São as declarações fiscais obrigatórias, né? Hoje está tudo dentro de um sistema informatizado, que é o tal do SPED, né? Mas, enfim, né, para quem é mais antigo, tinha lá a tal da DCTF, tinha lá a tal da GFIP, tinha a tal da declaração lá das contribuições, a declaração do imposto de renda, enfim, essas obrigações de fazer, né, essas obrigações acessórias aqui, elas basicamente se referem ao trabalho do contador, né? Então, o contador aí, ele passa muitas vezes o dia ou a vida inteira realizando essas declarações, né? Ele realiza, ele preenche os formulários e encaminha aí para a Receita Federal, estadual, municipal, enfim. Então, a obrigação acessória são essas prestações. Veja, a obrigação acessória não é pagar, é fazer algo, né? Então, como é que a gente diferencia a obrigação principal da acessória? A principal é pagar e a acessória é fazer. Só que aí surge uma crítica, né, e um problema com o termo acessório. Se a gente for lá para o direito civil, né, e a gente pegar uma noção geral da obrigação acessória, a gente tem aquele conceito, aquela ideia de que o acessório depende do principal. Então, se não existe o principal, não haveria automaticamente o acessório. No direito tributário não é assim, né? O direito tributário, a obrigação acessória
ela subsiste ainda que o contribuinte, né, a pessoa não precise pagar tributo. Um exemplo bem fácil aí para vocês, as igrejas não pagam tributos, elas são imunes, né? Vocês viram aí os templos de qualquer culto, vocês viram, né, semestre passado, elas são imunes. Ok, então elas não têm obrigação de pagar, elas não têm obrigação principal a realizar, mas elas têm obrigação acessória, elas precisam declarar os rendimentos igualzinho, elas precisam declarar aí os bens, elas precisam fazer todas as declarações que qualquer outra pessoa. Ela só não vai pagar o tributo, mas ela declara. Veja, a obrigação acessória no direito tributário, ela é independente da obrigação principal. E aí surge a crítica do termo acessório, porque o acessório, se você levar aí numa acepção jurídica, ele sempre depende do principal. A doutrina critica o termo acessório e o faz, né, com essa lógica e altera, né, então a melhor doutrina aí tributária, eles vão trazer que o nome não deveria ser acessório, mas sim uma obrigação instrumental, né, instrumental por quê? Porque é uma obrigação de fazer e ela independe da principal, né, então nós temos obrigações principais e acessórias, ótimo. Qual é o problema, né? A gente chega aqui no parágrafo 3º, obrigação acessória, se fazer essas declarações tributárias, se você não fizer elas, ela converte-se em obrigação principal. Né? Então, veja, isso daqui é um problema. Né? Eu coloquei em destaque em negrito, caixa alta, que isso aqui é um problema com um conceito básico do que é tributo. Né? Então, vejam, qual é a ideia de tributo? O que ele lá do artigo 3º do CTN que vocês viram no semestre passado. O tributo é uma obrigação prevista em lei e ele nunca pode decorrer de um ato ilícito, né? Então, o tributo jamais pode ser um ato ilícito. Mas qual é o ponto aqui, né? Vejam, deixar de fazer uma obrigação acessória, uma obrigação instrumental, você está cometendo um ato ilícito. Esse ato ilícito, ele jamais pode se converter em tributo, né? Então, existe uma impropriedade aqui nessa definição, né? Então, a obrigação acessória e nunca se converte em principal, em tributo, né, quando você deixa de fazer. Na verdade, ela se converte em uma penalidade que é cobrada junto, né, que é colocada ali na mesma cobrança que o tributo em si, né, mas ela não se transforma em tributo, porque lá no artigo 3º do CTN, o conceito de tributo é que ele não seja decorrente de um ato ilícito, né? E você não cumprir a obrigação, não cumprir a lei é um ato ilícito. Então, tecnicamente, isso daqui não está correto, né? Então, nós temos aí toda essa crítica ao artigo 113 do CTN, né, que eu coloco aqui, né? A obrigação principal tem por fato, né, por objeto pagamento do tributo, em razão da ocorrência do fato gerador. Né? Aí o artigo 114 desenrola essa ideia. Né? O fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como necessária e suficiente à sua ocorrência. Né? Então, vejam que aqui ele recupera o conceito lá do artigo 116 de fato gerador. Né? Então, vejam, a situação definida em lei não é suficiente para a ocorrência do fato gerador, precisa realizar no mundo real. Mesma crítica que a gente fez aí na aula passada, a gente retoma aqui, né? Bom, avançando, obrigação acessória. Né? A obrigação tributária não depende da existência da obrigação principal, né? Então, a acessória não exige a principal, aquilo que eu acabei de falar, né? Ou seja, ela é só instrumental. E basicamente o que fazem essas obrigações acessórias? Né? Elas delegam para o contribuinte a obrigação de declarar, né? A obrigação de enviar formulários, a obrigação de preencher relatórios e enviar, né? Hoje é tudo eletrônico, mas enfim, você envia lá para o fisco. Isso serve para quê? Né? Isso aí serve como meio de fiscalização. Né? Então, essas obrigações acessórias, por que elas são obrigatórias e por que elas são importantes? Porque
a partir delas que o fisco consegue ver se você está pagando aquilo que realmente é devido, né? Se você não está deixando ou subornando, ou, enfim, sonegando tributo aí em razão de não declarar algo, ou em razão de alterar algum lançamento, né? Tudo isso, até a gente vai ver mais para frente, isso resulta aí em crime tributário, né? A gente vai ter uma aula específica sobre crimes tributários, mas, né, você, dolosamente, você com o intuito de deixar de pagar tributo, você não declara, você está cometendo um crime, né, um crime tributário, e aí a gente vai ver nas próximas aulas aí qual é o tipo penal, né, e qual é a consequência. Então, não fazer isso daqui, as obrigações acessórias, de maneira intencional para deixar de pagar tributo, constitui crime, e na esfera civil, administrativa, resulta em multas, né? Então, vamos pegar o exemplo do imposto de renda. Muitas pessoas não declaram imposto de renda porque simplesmente não declaram, porque se declarar tem que pagar. Se o fisco pegar, né, claro, existe a multa por ter pago o tributo em atraso, existe os juros, mas o fato de não ter declarado também gera uma multa, né? Gera uma multa aí que não é tão significativa, mas gera uma multa, né? Então, gera uma multa, tanto pessoa física quanto jurídica, uma multa por descumprir essa obrigação acessória. Então, vejam, o fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação, de novo, na legislação aplicável, né? Então, vejam que legislação tributária, o conceito é bem maior, é bem mais amplo do que o simples fato gerador e o princípio da estrita legalidade, né? A ilegalidade aqui na obrigação acessória ou instrumental não é exigível, né? Não é aplicável. Por isso que, né, o trabalho do contador acaba sendo bastante complicado, porque qualquer instrução normativa, qualquer portaria, qualquer coisa lá do âmbito da Receita Federal, principalmente, acaba obrigando, né, esse contador ou essa empresa a seguir aquela regra. Só que isso é tão amplo e muitas vezes é tão difícil, né, que muitas vezes a pessoa erra sem ter a intenção, né, e muitas vezes erra pagando mais tributo do que deveria. É bastante comum aí empresas especializadas em fazer auditoria das declarações, né, declarações são essas obrigações acessórias, para ver se por acaso a empresa não pagou mais do que devia. Se pagou mais do que devia, ela tem o direito a recuperar esse valor, né? Então, por que paga mais do que devia? Porque gostava de fazer isso? Porque acha... Não, ninguém paga mais porque gosta ou quer, né? Geralmente a pessoa paga mais porque a coisa é tão complexa e tão difícil que o contador, a empresa, acaba fazendo aí errado. Esse errado resulta no pagamento maior. Óbvio, se paga menor, tem que complementar, né, se o fisco descobrir, se a fiscalização pegar. Mas, enfim, né, esse primeiro conceito, essa nossa primeira parte da aula aí, falando da obrigação tributária. Bom, avançamos agora para uma outra questão sobre a vigência e aplicação da lei tributária. A gente já falou, de uma maneira geral, na aula passada, né, que a vigência no espaço e no tempo se submete aí às normas jurídicas em geral. Norma jurídica em geral prevê aquela ideia de que se a lei não fala nada em contrário, ela começa a valer 45 dias depois de oficialmente publicado, né? Então, a regra lá da Lei de Introdução ao Código Civil, que se chama agora Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas nós temos, né, uma lei complementar que exige, né, ela é uma lei que diz como se faz lei, e ela exige lá que essa lei venha, né, e disponha de forma expressa quando que começa a valer uma determinada lei. Ok, ótimo, isso aqui é a regra de vigência das leis em geral, e o direito tributário segue essa regra. Porém, nós temos um problema, né? Nós temos um problema, e vocês viram na aula, no semestre passado, em Direito Constitucional 1, Direito Tributário 1, né, que é o Direito Tributário Constitucional, que nós temos, dentro do artigo 150, inciso 3º, alíneas B e C,
o princípio da anterioridade, né? Então, o princípio da anterioridade, ele cria uma exceção, cria aí uma regra adicional para o direito tributário. Então, veja, uma norma tributária, ela pode começar a valer e ter vigência, né, ali imediatamente. Só que a eficácia dela acaba sendo preterida, né, ou seja, ela acaba sendo levada para frente em razão do princípio da anterioridade. Mas aí é aquele detalhe, né, o princípio da anterioridade ele só se aplica para criar ou majorar tributos. Para outras situações, vale a regra da vigência. Então, veja, nós temos uma norma jurídica de direito tributário que é publicada e começa a valer imediatamente. Ela começa a valer imediatamente aí, assim que ela é publicada. Vigência. Agora, a aptidão dela surtir efeitos, produzir efeitos, que se chama eficácia, ela é protelada, né, ela é preferida para um momento posterior. E aí nós temos as duas regrinhas aí da anterioridade. O princípio, né, a ideia do exercício fiscal, né, então sempre vale para o primeiro dia do ano subsequente, ou, né, a regrinha da noventena, né, que é os 90 dias. Né? Então, nós temos as duas regrinhas da anterioridade aí, quando a gente fala de vigência, né, a gente sempre tem que lembrar isso daí. Então, a norma tributária, muitas vezes, ela é vigente, mas não eficaz, né, então nós temos aí esse detalhe importante quando a gente fala de lei tributária, né, a vigência e aplicação da lei tributária. Bom, e a aplicação da lei tributária? Né, avançando aqui, veja, a legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros. Ok, né, então nós temos aí fato gerador futuro. Aplica a lei hoje, fato gerador aconteceu amanhã, então fato gerador futuro. Vai valer a lei publicou hoje. E aí nós temos aos pendentes, né? E aí vem aquele conceito, né? Aquela ideia, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tem início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116, né? Então, já vou falar do artigo 116, mas vejam só, aqui a gente tem o problema da irretroatividade da lei, e a gente tem aquela situação que a gente até mencionou na aula passada, do critério, do aspecto temporal. Sempre vai ser um momento específico que a lei vai determinar como aquela em que vai incidir, né, a alíquota e a base de cálculo, né? Então, essa ideia de fato gerador pendente, ela é utilizada pelo CTN, mas tecnicamente ela não é correta, porque o fato gerador ele sempre vai ter um momento em específico, né, os recolhimentos que você realiza de anterior ou durante um período, na verdade, você está antecipando esse recolhimento para depois se apurar num momento específico. Então, vejam, o que seria, né, vamos imaginar aqui um fato gerador pendente, né, vamos imaginar uma exportação, né, então, veja, a exportação, né, ou importação, você tem um longo período, desde o momento que você negociou até o momento que você recebeu aquele produto. Né? Então, veja, vamos imaginar que você importa um produto da China. Vamos imaginar que hoje você foi lá e fez um pedido lá para o chinês. Fez o pedido, pagou, ótimo. O chinês vai fabricar aquele produto, vai demorar um mês para colocar no navio. O navio vai demorar mais 2 semanas para chegar aqui no Brasil, no país. Quando se dá aí a incidência, né, o aspecto temporal do imposto de importação é no desembaraço aduaneiro. Né? Então, vejam, você comprou hoje, demorou um mês para o chinês fabricar. O navio demorou mais 2 semanas. Então, a gente está falando quase 2 meses para o desembaraço aduaneiro. Qual é o aspecto temporal do imposto de importação? O desembaraço aduaneiro. Né? Então, na verdade, o tributo e a base de cálculo ali vão ser apuradas no momento que você liberar essa mercadoria lá no porto. Isso significa o quê? Pode acontecer de você comprar hoje e fazer um planejamento de, hoje a alíquota é tal, a base de cálculo é tanto.
mas daqui a 2 meses ela vai ser diferente. E o negócio já está em andamento, já está pago e já chegou, né? E já não tem mais volta, né? Então você pode sofrer um impacto aí. Por que isso, né? Porque o fato gerador ele não é pendente. Na verdade, esse fato gerador ele não é do momento que você negociou até o desembaraço. Não. A lei elege um momento específico, que é o desembaraço aduaneiro, né? Então, traz esse exemplo aqui o de Brito Machado, né? Ele traz o exemplo da importação. Então, vejam, né? Essa lei tributária, né? A norma jurídica tributária, ela aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes. Esses pendentes seriam aqueles cuja ocorrência tem início, mas não esteja completa, nos termos do artigo 116. O que é o artigo 116? É isso daqui. Ele vai trazer duas, duas definições aqui de momento em que a lei pode definir como aspecto temporal. Né? Então, veja, a gente está falando aqui do momento, ou seja, aspecto temporal, ou seja, lá na hipótese de incidência, a lei que vai definir o tributo, ela precisa dizer um momento em que você precisa marcar ali o espaço temporal para você poder aplicar a alíquota, ver a base de cálculo e ver qual é a lei vigente naquele instante. Então, vejam, a gente está falando do aspecto temporal da hipótese de incidência. E esse aspecto temporal, a lei que vai criar esse tributo, ela pode eleger duas situações, uma situação de fato ou uma situação jurídica. Então, veja o que é a situação de fato. É exatamente o que a gente falou do exemplo da importação. Vejam, a situação de fato, né, aqui está o conceito também para vocês, situação de fato é aquela situação fática, né, não uma situação jurídica. Então, vejam, desembaraço aduaneiro é um fato, né, você vai liberar mercadoria, é ali que vai ser o momento, o aspecto temporal. Aqui, mais embaixo, eu dou um outro exemplo, questão do ICMS, né, o imposto estadual. O ICMS ele é pago na saída do estabelecimento. Né? Então, vejam, saída do estabelecimento é uma situação de fato, é um momento fático, né, real, é ali que vai ser apurado aí o pagamento, né, o momento, o aspecto temporal, e é nesse momento da saída em que você vai ter que verificar qual é a lei vigente, qual é a norma vigente para você poder aplicar ali. Né? Então, o aspecto temporal, né, esse momento de incidência e de apuração da lei vigente, pode ser uma situação de fato ou a situação jurídica. Né? A situação jurídica é exatamente aí um contrato, uma compra e venda, uma transmissão de bens, né? Que é talvez o mais comum. Mas nós temos vários tributos e elege-se aí a situação de fato. Né? Então, nós temos situação de fato e uma situação jurídica, que podem ser eleitas aí pelo legislador para marcar aí o momento, né? E esse momento vai atrair automaticamente a lei ali, então, vigente e eficaz, né? Então, vejam que no direito tributário, a lei tem que ser, além de vigente, eficaz, em razão do princípio da anterioridade. E aqui, de certa maneira, não digo perdido, mas jogado aqui no artigo 116, nós temos o parágrafo único que traz aqui uma informação bastante importante, né, no sentido de fraudes tributárias. Então, você pode, muitas vezes, elaborar um documento para fazer de conta que você, por exemplo, está comprando um imóvel ao invés de estar doando esse imóvel. Né? Então, vamos imaginar uma situação: você tem um filho e você quer dar um apartamento para o seu filho. Né? Aí tudo bem. Aí você vai ver qual é o impacto tributário disso. Se você vender o apartamento para o seu filho, vai ser aplicada a alíquota de ITBI. O ITBI, imposto municipal, por exemplo, em Curitiba, é 2,7%. A compra e venda de um apartamento, 2,7%. Agora, se você for doar esse apartamento para o seu filho, você
pagar o imposto estadual, que é o ITCMD, e a alíquota é 4%. Veja, a diferença entre vender, compra e venda e doar é 1,3% aí de tributo. É significativo, né? A gente pode dizer aí que é praticamente 25% aí do tributo que você economiza, né? Você economiza um valor significativo. Aí você é pai, né? E você quer dar esse apartamento para o seu filho, você faz de conta que teu filho comprou esse apartamento. Você vai lá no cartório, faz uma escritura de compra e venda, e teu filho comprou esse apartamento de você, né? Ótimo, muito bem, você pagou lá 2,7% de TBI. O que acontece? Isso daí é uma venda simulada, né? Isso aí é uma venda simplesmente forjada para dissimular, né, o ITCMD, que é a doação, né? Então, como é que o fisco vai poder provar isso? Ele vai poder, por exemplo, verificar o sigilo bancário, né, do seu filho e ver que o seu filho nunca trabalhou. Seu filho, na verdade, o dinheiro que ele tem é de uma mesada que o próprio pai dá. O filho não tem emprego, que o filho não tem patrimônio suficiente para comprar um apartamento. E esse filho também não fez empréstimo bancário nem nada disso. Ou seja, foi uma doação revestida de compra e venda. O que o fisco pode fazer? E aí está no parágrafo único, né, do artigo 116, ele simplesmente desconsidera esses atos e negócios jurídicos praticados com essa vontade de afastar, né, o fato gerador. Então isso daqui traz, na verdade, né, um elemento, né, que não diz muito respeito a essa situação do fato gerador, vem a trazer aí a questão da evasão tributária, né? Então, ao longo desse semestre, a gente vai ter aí uma aula, provavelmente, falando sobre planejamento tributário, e aqui, né, é o fundamento que a autoridade administrativa tem, o fisco tem, para desconsiderar aquilo que se chama de evasão tributária, é a sonegação, né? Então, é uma fraude, é uma simulação que ocorre. Bom, situação de fato, né, circunstância de momento, né, é uma situação aí da vida real e não uma situação jurídica, né? E já a situação jurídica é a situação, né, mais eminente aí dentro do direito tributário, é a compra e venda, é a doação, é a aquisição de um patrimônio, enfim, né, a obtenção da renda. Então, a situação jurídica acaba sendo aí, né, a situação mais comum. Bom, aí nós temos um detalhe, né? O artigo 117 complementa o artigo anterior. Então, veja, para efeitos do inciso 2º do artigo anterior, que é o inciso 2º, está aqui, na situação jurídica, né? Ou seja, contrato de compra e venda, né? Ou seja, a aquisição de um bem. Então, quando é uma situação jurídica, é possível você desmembrar em duas situações, né? Então, vejam, para efeitos do inciso 2º, que é a situação jurídica, né, vamos usar como exemplo a compra e venda, salvo disposição em contrário, os atos em negócios jurídicos condicionais reputam ser perfeitos e acabados na seguinte situação, né, sendo suspensiva a condição desde o momento do seu implemento, né? Então, o que é isso? Você faz um contrato de compra e venda, né, com o seu filho. Só que aí você coloca uma condição. Esse contrato de compra e venda, ele só vai ter validade e ele só vai ser concretizado se você passar no vestibular da Uniandrade, né? Então, você ganha um apartamento se você passar no vestibular. O que é isso? É uma condição suspensiva. Se essa pessoa não passar no vestibular da Uniandrade, não vai ter completada essa cláusula suspensiva, essa condição não vai ser cumprida. Isso significa o quê? Que a compra e venda não vai existir, né? Então, veja, se a condição é suspensiva, não vai ter efeito na esfera tributária enquanto não realizada essa implementação. Por quê? Porque a compra e venda, de fato, não vai acontecer, né? Ela não vai ser efetivada. Então, se a compra e venda não vai ser efetivada, não há que se falar em incidência, né, do tributo. Agora, se essa condição for implementada, a lei
que vai ser aplicável, ou seja, qual norma vigente vai ser a norma que está vigente e eficaz no momento do implemento da condição, e não no momento da assinatura lá da escritura de compra e venda, né? Então, vejam como isso é importante. A pessoa pode demorar 8 anos para passar no vestibular do Uniandrade. Vejam, quando ela passar, daqui a 8 anos vai valer a lei daqui a 8 anos, né? Não a lei do momento da assinatura da escritura de compra e venda, daquele contrato, né? A escritura não deixa de ser o contrato. E aí a outra hipótese é a questão resolutiva. Vejam, questão resolutiva ela é diferente. Questão resolutiva, ela se opera imediatamente, né? Mas se acontecer alguma coisa, ela se desfaz, né? Então vejam que nesse mesmo exemplo, né? O pai vai lá e dá um apartamento para o filho, desde que ele passe no vestibular do Andrade. E aí ele coloca uma segunda condição, ele fala assim, ó, agora caso, né, uma vez aprovado, né, no vestibular do Andrade, se ele não se formar, considera-se desfeita a compra e venda, né? Então, veja, coloca-se uma resolução, fala assim, ó, se esse aluno pode até passar no vestibular, o apartamento é dele, beleza? Incidiu ali a norma. Mas, se ele não se formar, o apartamento volta para o pai, né? Então, vejam que ali a transmissão ocorreu, né? A transmissão efetivou-se, né? Mas, por uma outra cláusula, aquele contrato foi desfeito, né? Então, vejam que nessa situação, a lei tributária e o fato gerador, ele acontece já de imediato, né? O ato, o negócio, reputa-se desde logo apto à produção dos efeitos tributários. Ainda que no futuro, né, possam ser resolvidos, né? Só que aí essa resolução vai ser somente ex nunc, ou seja, para frente, não desfaz aquilo que aconteceu. O apartamento foi durante um tempo do filho, não deixou, né, a transmissão ocorreu. Então, o tributo vai ser devido e não vai ser devolvido depois, porque de fato houve a transferência, mas aí, né, em razão da cláusula resolutiva, se desfez aquele negócio e voltou para o pai. Devolve o tributo? Não devolve. Só que aí o pai precisa pagar de novo? Não, não paga, né? É só uma transferência aí que retoma, né, uma incidência, né? O retorno, né, o desfazimento do negócio não faz aí uma nova tributação da volta, né, do apartamento do filho para o pai. Então, nós temos aí todos esses desdobramentos que podem acontecer no dia a dia e a repercussão tributária prevista aí, né, no artigo 116, 117 e seguintes. Bom, vamos dar uma pausa aqui para minha garganta. Duas alunas que estão pedindo acesso. É engraçado porque quando alguém pede acesso, dá um toque aqui no meu computador e eu dou ok. Acho que elas não estão conseguindo, mas enfim. Até agora tudo certo, estou conseguindo compreender, tá avançando. Evelyn Joyce, bom, a coisa dá um toque para elas pedirem de novo aqui, mas toda vez que alguém pede acesso, eu recebo né, um som aqui, né, ele dá um ping, assim, para eu dar o ok, mas enfim, qualquer coisa elas podem assistir aí na live, né? Aliás, na gravação. Aliás, um detalhe, né? Muita gente não estava conseguindo ver a live por conta aí de exigir acesso, né? Autorização para acesso. Isso acabou sendo um problema, porque somente os e-mails com @uniandrade.edu.br é que conseguem esse acesso. Não é o caso de praticamente ninguém, né? Acho que só o professor que tem esse tipo de e-mail. Então, o que eu estou fazendo, né? E eu, inclusive, já fiz com a aula passada, talvez por isso vocês não perceberam. Eu estou colocando a live lá no YouTube e eu estou colocando o link do YouTube ali no portal AVA para vocês assistirem, tá? Com isso não vai ter problema aí de requisição de acesso para ver o vídeo da aula gravada aí que a gente está tendo agora, tá? Então,
não estranha, aí acho que vocês, não lembro de algum de vocês ter solicitado esse acesso, mas se alguém solicitou e não conseguiu, agora vai conseguir, é para conseguir, tá tudo lá no YouTube, né? Até eu tenho um canal lá no YouTube, vocês podem ir acompanhando por lá, mas está tudo no AVA, né? E indo para o AVA está tudo organizado ali, semana a semana, aula a aula. Lá no YouTube é tudo, né, uma bagunça, está tudo misturado. Bom, vamos avançar aqui, então. Seguindo o CTN, né? Hoje a gente está basicamente seguindo o CTN aqui, trazendo o artigo 118. É o novo tópico, tributação de atos ilícitos ou atos ineficazes. Vejam só, isso aqui é bem interessante. Ó. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se, ou seja, não importa, né, a validade jurídica dos atos efetivamente praticados ou dos efeitos dos atos praticados. Aqui nós temos um princípio que incide sobre essa regrinha, ou esse artigo 118, né, ele é resultado e é a redação de um princípio em matéria tributária. Ele fala o seguinte, né, o princípio do non-collet, né, uma expressão aí francesa, fala o seguinte, que o tributo ele não cheira, ou ele não vai ver a origem daquele ato, se ele é lícito ou ilícito, para fazer a tributação. Né? Então, vamos dar um exemplo bastante simples para vocês entenderem. Vamos imaginar que uma pessoa que não é médico resolve construir uma clínica, né? Uma clínica médica. Essa pessoa que não é médica, ela começa a medicar, ela começa a atender pacientes, só que ela não é médica. Ela atende paciente, ela, enfim, faz consulta. Em razão dessa consulta, em razão desse atendimento, ela tem renda, ela deve imposto de renda. Em razão desse atendimento, é uma prestação de serviço, ela tem que pagar o ISS, enfim. Ela não é médica, mas ela tem uma clínica e está atendendo pacientes. Ela pode fazer isso sem o CRM? Não pode, né? É exercício irregular da profissão, inclusive, se eu não me engano, pode ser até crime, aí tem que ver lá no Código Penal, mas enfim, a pessoa jamais poderia construir uma clínica médica e atender pacientes sem ser médico, sem ter o CRM. Agora, em razão disso, o direito tributário vai deixar de cobrar o tributo, o ISS, o imposto de renda, PIS, COFINS, enfim, todos os tributos em cima dela, dessa pessoa? Não, ela vai cobrar sim, né, e não vai ter o direito de devolver, vamos dizer assim, né, a hora que a polícia chega, prende e diz que jamais poderia ter atendido os pacientes e aqueles que foram atendidos pedem o dinheiro de volta, pegam o dinheiro de volta, enfim, né, desfaz toda a clínica e os atendimentos. O direito tributário não tem nada a ver com isso. Ele tributou, né, apareceu a renda, ela declarou renda, ela prestou serviço, o direito tributário ele vai se abstrair de tudo isso. Né? Então, vejam, era válido esse atendimento? Não era. Né? Poderia ter feito? Também não, mas foi. Né? Então, o direito tributário ele vai, sim, tributar esse tipo de situação. Né? Então, vejam, o ato ilícito em si, ele não gera obrigação tributária. Né? Então, vamos com cuidado. O artigo 3º do CTN fala o seguinte, se é ato ilícito, ele não gera tributo. Então, é aquilo, né? A pessoa vai lá e furta, assalta um banco, né? Essa pessoa assalta um banco e aí ela declara lá no imposto de renda, né? Que ela assaltou um banco e ela teve lá um incremento de 100 mil reais na conta dela. Veja, então, é um ato ilícito, né? Isso daí não vai ser tributado. Né? Agora, diferente é ela assaltar um banco, pegar esse dinheiro, abrir uma empresa de fachada, lavar esse dinheiro nessa empresa de fachada. Né? Então, ela vai lá e abre um lava-jato. Né? Aliás, a origem do lava-jato é isso daí mesmo. Então, vai lá e ela abre um lava-jato. Né? Abre um lava-jato, uma empresa de lava-car. Vejam, essa empresa é só uma fachada para
o dinheiro do furto circular. Então, essa pessoa pega aqueles 100 mil reais do furto, joga dentro da empresa, e a empresa declara aqueles 100 mil como renda, como prestação de serviço e tudo mais. O direito tributário vai tributar aquela empresa sim, né? Então, vejam, a tributação, ela não decorre do ato ilícito, mas agora, quando ele tem aparência e quando ele é realizado dentro de uma lógica lícita, aí sim ele é tributado, né? Então, a tributação de atos ilícitos aí, ou ineficazes, tem essa conotação, e aqui tem exatamente o exemplo, exercício ilegal da profissão, né? Ou aqui, né, um outro exemplo, também, se o diretor de um banco realiza uma operação não autorizada, ele não tem poderes para aquilo, mas ele fez a operação vai ser tributada. Ah, mas depois o negócio é desfeito, é declarado nulo, né, o direito tributário não tem nada a ver com isso, né, ele vai sim. Aqui tem 3 exemplos aí de situações, né, então, tributação de ato ilícito, tá lá no artigo 118, e lá no material complementar, né, aqui no portal do aluno, nós temos lá o material complementar, aqui para baixo, vai ter um texto falando exatamente sobre isso, né, um texto complementar trazendo, né, os contornos dessa situação aqui. Bom, e agora, né, vamos avançar aí para o último item da nossa aula, que é a questão dos sujeitos. Veja, mais um item, mais um ponto aí para a gente falar. E essa questão dos sujeitos, a gente começa a falar agora e vai ser toda a aula da semana que vem. Tá? Então, a aula da semana que vem, eu acabei, inclusive, de habilitar ela lá no AVA, o material de apoio já está por lá, para vocês, e, né, ó, tá vendo, ó, agora a Evelyn, viu, ó, dá um aviso para mim aqui, agora ela está autorizada. Bom, sujeitos da obrigação, né, então, o que acontece? A gente vai falar agora, rapidinho, somente da questão do sujeito ativo, né, sujeito passivo, é o outro lado, que é a parte do devedor, a gente vai ter aí praticamente toda a aula da semana que vem para falar, né, então a gente começa a falar agora desse novo tópico, né, mais um item aqui, o 5, sendo que a gente vai, né, na aula que vem, complementar. Então, vejam, a gente falou aqui para cima da questão do aspecto temporal, né? Agora, a gente evolui para uma outra situação, que é o aspecto pessoal, né, ou subjetivo aí da hipótese de incidência. Então, a lei, ela vai ter que trazer, né, lá na hipótese de incidência, ela vai ter que trazer quem é o credor e quem é o devedor desse tributo. Ou seja, quem é o sujeito ativo, é o credor, e quem é o devedor, é o contribuinte, vamos dizer assim, né? Então, veja, começando pelo sujeito ativo, aquele que cobra. Então, veja, no polo ativo de uma obrigação tributária, sempre será um ente federado, né? Então, sempre vai ter aí, ou a gente usa a expressão fazenda pública, né? Então, quem que é o sujeito ativo da obrigação tributária? Sempre União, Estado, Distrito Federal ou município, tá? Sujeito ativo sempre é um ente federado. O que acontece é que o sujeito ativo, e aí, pela própria lei que cria esse tributo, ele pode repassar a capacidade tributária, ou seja, a possibilidade de cobrar para um terceiro. Né? Então, vejam, a gente dá o nome isso de parafiscalidade. Né? Então, vejam que sujeito ativo é diferente daquele que cobra, muitas vezes. Né? Então, exemplo clássico é a OAB, né? Até a gente já falou na aula passada, um Conselho Regional de Medicina. Vejam, o Conselho Regional de Medicina cobra uma contribuição dos médicos, uma contribuição anual. O Conselho Regional de Medicina não é sujeito ativo do tributo, contribuição. O Conselho Regional de Medicina, ele tem a capacidade tributária ativa, ou seja, ele vai mandar o boleto, ele vai receber, ele vai cobrar se não for paga aquela contribuição, tudo isso, é tudo ele que faz. Mas a sujeição ativa é sempre o ente federado. Então, o que acontece? A União, por meio de uma lei que regulamenta a medicina,
diz que aquele tributo é passível de cobrança por meio aí do Conselho Regional de Medicina. Né? Então, vejam que o sujeito ativo é a União da contribuição, a União que repassa, por meio da lei, essa possibilidade de um terceiro efetuar a cobrança, né? Capacidade tributária ativa. Isso se dá o nome aí de parafiscalidade. Né? Então, a gente tem aí, né, o sujeito ativo, que é sempre um ente federado. E do outro lado, nós temos o sujeito passivo, né, o sujeito passivo da obrigação principal, ou seja, o devedor. E aí nós temos um outro conceito, né, vejam só, artigo 121. O sujeito passivo da obrigação é sempre ou o contribuinte ou o responsável, tá? Esse responsável tributário é que vai ser objeto da nossa aula da semana que vem, né? Então, veja, nós temos duas possibilidades. Nós temos a possibilidade de que o sujeito passivo, ou seja, aquele que vai ser cobrado, inclusive lá em execução fiscal, se não for pago, ele pode ser ou contribuinte ou responsável tributário. Então, vejam, nem todo mundo que é obrigado a pagar tributo recebe o nome de contribuinte. Existe uma classe bem grande de pessoas que é responsável tributário, ou seja, ele tem algum vínculo com o contribuinte, e em razão de uma determinação legal, esse responsável vai ter que pagar o tributo cujo fato gerador foi realizado pelo contribuinte. Né? Então, vamos com calma. Contribuinte, né? Contribuinte, o que que é? Aquela pessoa que tem a relação direta e pessoal com o fato gerador. Né? Então, vejam, eu tive renda, eu sou contribuinte. Né? Eu sou proprietário do veículo automotor, eu sou contribuinte. Eu comprei um imóvel, eu sou contribuinte do ITBI. Né? Então, veja, quando eu realizo aquele aspecto material, né, o verbo mais complemento, eu ganho a característica de contribuinte do tributo. Né? Então, vejam aqui, essa relação pessoal é a presença jurídica, não precisa ser física, né? Então, pode comprar um carro por procuração, né? Você não precisa estar lá pegando no veículo e trazendo para sua garagem. Você pode dar uma procuração para alguém fazer isso. Então, é a presença jurídica. Relação direta, né? Ou seja, é a pessoa que realiza aquele verbo mais complemento. Ou seja, é a pessoa que realiza o fato gerador. Então, vejam, o contribuinte é quem está vinculado ao fato gerador, ao critério material, né? O verbo mais complemento. Ter renda, ser proprietário, ser o comprador, né? Ser o herdeiro. Então, aqueles são os contribuintes, os que têm uma relação direta e pessoal com o fato gerador. Mas qual é o ponto? Não são só eles que podem ser obrigados a pagar o tributo, né? Não são só os contribuintes. Nós temos uma outra classe que recebe o nome de responsável tributário, ou seja, o responsável não é o contribuinte, mas ele é quem vai ter que pagar aquele tributo. Né? Então, um exemplo mais simples aí para vocês entenderem. Né? Vamos imaginar que você ou o seu filho, né? O seu filho vai lá e, e recebe uma pensão, né? Recebe uma pensão do pai, né? Então, o pai paga uma pensão para o filho. Vejam, essa pensão é uma renda, o filho tem uma renda. Se essa pensão for de um valor aí superior à tabela do imposto de renda, o filho tem que pagar imposto de renda. A renda dele, né, se enquadra lá no imposto de renda. Ok, mas é o teu filho de 2 anos que tem que pagar esse imposto de renda? Não, na verdade, vai ter uma lei, nesse caso é o próprio CTN, né, vai estar expresso no Código Tributário Nacional, que a gente vai ver na próxima aula, que os tributos devidos pelo filho são pagos pelos pais ou responsáveis. Né? Então, vejam, quem realizou, quem tem renda é o filho. Né? O filho recebe a pensão, ele tem a renda, ele obtém a renda. Mas quem vai pagar isso não é o filho. Quem vai pagar isso, vamos dar o exemplo, é a mãe. Né? É a mãe que é a responsável
pelo filho, né? Tem aí a guarda do filho. Então, a mãe, o dinheiro não é para a mãe, o dinheiro é para o filho. Mas é a mãe que vai ser cobrada, é a mãe que vai ser colocada onde? Como sujeito passivo dessa obrigação tributária. Então, veja, a lei vem e diz o seguinte, né? Que o pai ou a mãe é responsável pelo tributo devido pelo filho, né? Ou seja, o filho é o contribuinte, mas quem vai pagar aquele imposto é a mãe. E aí vem aquele detalhe, e se a mãe não pagar aquele imposto? É o patrimônio da mãe que vai, né, vai ser cobrado, vai ser penhorado, vamos dizer assim, a pagar esse tributo. Né? Então, o responsável tributário, uma série de situações que vai ser aula que vem inteira aí na semana que vem. Né? Então, vejam que nós temos, né, no polo passivo da obrigação tributária, contribuinte e responsável, né, o responsável aí. E aí tem um outro conceito, né, para a gente encerrar o de hoje, que é a questão do contribuinte. Né? Aqui a gente tem, de novo, o contribuinte, vejam que responsável, né, vocês coloquem aí né, um parênteses, a gente vai ver tudo na próxima aula. Vamos falar um pouquinho só do contribuinte. O direito financeiro, ele tem aí uma divisão sobre a ideia de contribuinte. Existe o contribuinte de direito e o contribuinte de fato. O contribuinte indireto e o contribuinte direto. Vejam, o que é isso, né? Isso daí é uma distinção meramente econômica, né? Meramente financeira, que o que acontece? Muitas vezes, o tributo incide sobre a empresa, né? Vamos pegar o exemplo do ICMS. Uma empresa, ela vai fabricar aí roupas, né? E quando ela fabrica roupa, ela sabe que a hora que ela vender essa roupa para o atacado ou para o varejo, vai incidir ICMS, né? Então, veja, quem é o contribuinte do ICMS, ou seja, o contribuinte de direito, é a empresa, né? A empresa que fabricou aí a roupa. Só que, como a empresa sabe que esse tributo ele vai ser, ela sabe que essa roupa, né, esse produto vai ser onerado pelo ICMS, o que a empresa faz? Ela vende aquela roupa mais cara, né? Ela fala assim, ó, essa calça custou 100 para fabricar, mas como eu vou vender ela 100, eu vou ter que pagar 20 de imposto, então eu vou vender ela 120 para me compensar, né? Para reduzindo, né? O custo tributário para ela não sofrer isso daí. Então, vejam, aí surge o outro lado, o contribuinte de fato, que é aquele que não quem realizou o fato gerador, mas é ele que acaba colocando, né? Pagando aquele tributo, que é o tal do consumidor, né? Que sou eu, são vocês aí que vão até qualquer loja e vão comprar aquele produto. Então, veja, isso aqui é uma questão meramente econômica, né? Mas é interessante a gente ter essa visão. Muitas vezes as empresas realizam o fato gerador, elas são o contribuinte de direito, de fato elas vão pagar o ICMS lá para o Estado, mas ela joga o preço desse tributo no preço, né? Ela coloca lá o valor do tributo no preço. Então, a gente, ao invés de comprar uma calça por 100, a gente vai pagar lá 120, porque R$ 20 é o ICMS, né? Então, na prática, esse dinheiro repercute no nosso bolso, né? No bolso do contribuinte, quem vai suportar a carga econômica daquele tributo, né? Então, nós temos isso aí dentro do direito econômico, deriva aí, né, do conceito de contribuinte. Então, de vez em quando, vocês vão ouvir falar isso daí, especialmente agora em época de reforma tributária, né, em que se quer criar mais um tributo que permite que o custo é passado para o contribuinte, né, o tal do CBS aí, mas aí é outra história. Bom, e surge só um detalhe importante nessa noção de contribuinte de direito de fato, o artigo 166 do CTN, que fala o seguinte, né, se você quiser cobrar, né, o de a restituição, né, cobrar do Estado, a devolução de um tributo pago a maior, vejam só, na questão da restituição dos tributos que comportem a transferência do encargo financeiro,
ou seja, essa situação de passar o custo tributário, somente será feita quem prove haver assumido o referido encargo, né, ou, né, esteja expressamente autorizado. Então, vejam, você, consumidor, né, você tem autorização aqui do artigo 166 do CTN de questionar, por exemplo, o ICMS que a empresa está pagando, né? Já que a empresa joga para você o custo desse ICMS, você pode entrar com uma ação, mesmo não tendo e não realizado o fato gerador, você pode questionar, por exemplo, né, o pagamento daquele ICMS por aquela empresa. Já que a empresa jogou para você esse custo, né, você tem legitimidade para questionar esse tributo. Né? Então, vejam que interessante, por conta de uma disposição processual, né? Você só pode aí entrar com uma ação desde que você tenha um problema, né? Você precisa comprovar aí a legitimidade. O artigo 166 dá essa legitimidade, basta que você comprove, né, esse encargo financeiro, ou seja, uma nota fiscal aí já é possível. Isso daí é um entendimento novo, né? Por mais que pareça lógico e tranquila essa ideia, é um entendimento relativamente novo e eu trago aqui, né, o julgado que assim se posicionou, que é lá de 2015, né? Então só faz 5 anos aí que essa situação, né, é permitida. E aqui o precedente que gerou tudo isso foi da demanda elétrica, energia elétrica, né? Então nós temos aí essa disposição sobre o contribuinte própria do direito financeiro, do direito econômico, mas que repercute numa questão de legitimidade processual aí, numa ação de restituição, né, uma ação de cobrança aí de tributo pago a maior. Então, pessoal, basicamente é isso, né? É isso que é a aula de hoje. Bom, vamos ver a pergunta aqui do Marcelo. É o caso do filho menor que tem imóvel no nome? Sim, exatamente. Né? Então, o filho que tem um imóvel no nome dele, ele vai contribuir aí com o IPTU, é o responsável pelo pagamento do IPTU é o pai, né? Não o filho menor. Né? Então, é um exemplo também muito bem lembrado aí pelo Marcelo. Bom, pessoal, então, a aula de hoje é isso. Né? Não sei se alguém tem alguma dúvida, alguma situação aí para questionar. Bom, lembrando também para aqueles que chegaram agora, né, não esqueçam de responder aquela questão lá na atividade de frequência, né, ela é importante aí para vocês ganharem aquele pontinho. E, bom, já que ninguém respondeu, ninguém perguntou, ninguém falou nada, então dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. É isso aí, pessoal. Então, hoje é só. Agradeço aí a paciência, agradeço aí a compreensão de todos. E semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo formato aí, a gente dá continuidade. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, boa noite e até semana que vem.